Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adriano Trindade, estamos aqui no podcast Deus Jaz, na versão brasileira, nesse maravilhoso, magnífico estúdio chamado Alur. E tão magnífico quanto o estúdio, temos hoje a presença de uma das grandes jornalistas brasileiras, Ana Zimmermann. Obrigado por ter aceito o convite, bom dia. Obrigada por me convidar e vamos conversar um pouco e as pessoas vão saber um pouco mais da minha história e do seu podcast. Não, pra gente, quando eu falo a gente, eu e a Luciana, esse projeto é idealizado por nós dois, pensamos no teu nome prontamente, sabendo que estaremos em Curitiba para morar, então começamos a buscar nomes que são relevantes no jornalismo, no esporte, na cultura, na música, seja qual for a área, e pensamos prontamente no teu nome e você aceitou logo. Obrigado. Como é que começou tudo, Ana? A carreira? Antes da carreira, tua infância, do 0 aos 10 anos. Como é que foi essa diversão de viver? Uau! Eu sempre gostei de escrever e de ler, comecei a ler muito cedo, então tinha aquele negócio, eu vou contar história, gostava de fazer teatrinho, assim, na família, quando criança. E aí fiz vestibular de jornalismo. Quase fiz engenharia, de vez em quando eu conto essa história, porque eu fiz desenho industrial, técnico, e daí fui fazer engenharia mecânica, daí eu falei, não, deixa eu tentar fazer jornalismo para contar história. E daí foi. Nasceu aqui em Curitiba, né? Aqui em Curitiba. Tu é de origem polonesa? Não, sou alemã. Tu é alemã mesmo? Eu participo de um grupo polonês, depois a gente pode até falar mais detalhes sobre isso, mas eu sou alemã de pai, mãe, certidão, passaporte, mas brasileira, claro. Certo. Tá, mas e aí ali na tua adolescência, quando eu digo assim, dos 6 aos 14 anos, quando tu começa a ter as primeiras impressões do mundo, o que essa cultura alemã te mostra um pouco na tua casa? Quais eram as influências, as referências? O quanto a Alemanha estava dentro da tua casa? Nas pequenas palavras, assim, na hora de comer, né? Mas principalmente na minha avó. Porque o que aconteceu aqui com as famílias alemãs foi que eles tiveram que parar de falar alemão. Essa história as pessoas conhecem, né? Durante a guerra. Sim. E aí a minha mãe nasceu nessa época e ela não aprendeu, porque não podia. Mas aí depois tem aquelas pequenas palavras alemãs. E uma outra coisa que eu acho também é que o povo é meio direto, né? Vocês, como moraram na Alemanha, não tem, assim, muita... vamos dizer, aquele jeito brasileiro. Assim, o povo é direto. Quer comer, oferece comida uma vez, quer comer, terminou. A coisa, nós somos um pouco mais diretos, assim. Não é aquela coisa mais brasileira, de jeitinho, assim. Mas, claro, não é que seja rude, mas um pouco mais reto no papo, não é? Forma de comunicação, né? Por exemplo... Um exemplo que eu até semana passada dei para um amigo meu, que ele esteve na Alemanha, ele visitou, daí ele falou, adorei a Alemanha, achei o pessoal um pouco seco. Aí eu expliquei para ele que, na verdade, se ele chega em algum lugar e pede, eu quero 2 Coca-Colas e um sanduíche, a pessoa que atendeu ele não está interessada em saber sobre a vida dele, o máximo que ela vai dar é um bom dia, e para ela... Isso é o suficiente, isso é o objetivo, ela tá ali para fazer esse tipo de trabalho. E o brasileiro não, ainda mais tem a empolgação da viagem, chega na Alemanha, acha que pode, de repente, trocar algumas palavras com a pessoa, seja em alemão ou até em inglês, que piorou ainda, então acho que é meio difícil isso, né? Eu me lembrei de uma história engraçada, que eu já contei algumas vezes também. Quando eu fui com o meu marido pra Copa do Mundo, de 2006, a gente ficou em Munique. E a gente chegou, final da tarde, e à noite foi jantar, o primeiro jantar, assim. Daí, e assim, algumas coisas eu me arrisco a falar, ali em restaurante é um pouco mais fácil. Sim. Aí pedimos a comida e aí ela veio perguntar se a gente queria sobremesa. Daí eu perguntei, você quer... daí ele falou, eu quero o Apfelstrudel, eu quero o strudel. Beleza, daí eu pedi pra ela, então, se ela tinha Apfelstrudel, Mitzane, aí com creme, né? Daí ela veio e falou assim, olha, só tem mais uma sobremesa, um Apfelstrudel, porque já era tarde. Vocês querem dividir esse ou você quer pedir algum outro? Eu falei, não, pode trazer a gente divide. Quando a garçonete saiu, meu marido assim, o que a gente fez de errado? Como assim, o que a gente fez de errado? Não, porque você gritou com ela gritou com você. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Só que a gente vai ter que dividir uma sobremesa porque ela disse que só tinha uma. Então foi a primeira impressão dele. Ele nunca tinha ido para a Alemanha. Então nesse sentido, assim, que eu acho o povo um pouco mais direto. Para ele pareceu rude, porque o alemão, na verdade, né, uma língua que parece um pouco
mais seca. Sim. Se bem que a gente foi pra Hungria e o húngaro é bem pior. Sim, húngaro tcheco também, né? É bem pior. Polonês, o polonês eu acho que já tem um pouco mais de swing. Não. Um pouco mais, um pouquinho mais, um pouco mais. O húngaro é realmente bem complicado. Bom, e aí tu te forma em jornalismo em 1995. Isso. Depois tu te formou em direito em 1998. E como é que se dá essa entrada nos primeiros veículos de comunicação? Enquanto tu estava na faculdade, já era um desejo teu de realmente estar na televisão, ou de repente fazer rádio, ou estar numa redação de jornal? Não, eu queria jornal, mas eu tinha uma experiência, como eu tinha feito desenho industrial, fui trabalhar com fotografia num estúdio de fotografia. Nossa, não Isso sabia. no ensino médio. Uhum. Mas assim, estágio e tal. E eu sempre ajudava eles nas fotos e eu fiz foto também. Quando adolescente, assim, fiz aqueles álbuns de modelo e alguma coisa assim de fotografia. Então, eu ajudava eles no estúdio. Uhum. E aí, quando foi pra aula de rádio e TV, quer dizer, na verdade era separado, rádio-jornalismo e telejornalismo. Daí os estudantes têm mais um medo, assim, né, da câmera e tal, fica todo mundo meio ressabiado. E eu trabalhava com fotografia há algum tempo e tal, e falava pra câmera, tranquilo. Aí o professor de telejornalismo precisava de uma... Nossa, essa história é velha. Precisava de uma apresentadora pro jornal da faculdade. E aí ele falou, não, você que vai fazer pra gente. Mas enfim, não era um estágio, era uma coisa... Daí eu, tá bom, vou fazer. Te escalou. Me escalou. E eu gostava, não tinha problema com isso. Principalmente não tinha dificuldade que os outros estudantes têm, que muita gente tem com a câmera. E daí, dali, me formei, isso já foi no final do curso, me formei e ele falou que tinha uma vaga na antiga TV Paranaense, hoje é RPC, para cobrir férias por um período de 3 meses. Eu me formei, já foi em janeiro, terminou o curso em dezembro, em janeiro daí eu já estava lá, eles precisavam de alguém para fazer férias, daí foi assim. Só para quem não é de Curitiba, do Paraná, a RPC, ela é uma sucursal. É uma afiliada. Ela é uma afiliada, como a RBS no Rio Grande do Sul. Isso. É uma outra empresa que é retransmissora da Globo e que tem, né, o jornal local em Curitiba e no Paraná, na rede das emissoras aqui no Paraná. E foi aí que tu entrou? Aham. Tá, e aí 3 meses, e como é que foi esse primeiro momento, a recepção das pessoas, como é que tu te preparava para esse trabalho, e se tu tinha algum anseio de repente ser, talvez, efetivada? Sim, e eu gostava de fazer esporte também, porque eu sempre fui com meu pai, meus irmãos em campo de futebol, e daí tinha essa lacuna, e por uma coincidência, sempre acho que as coincidências ajudam a gente, né? Tava faltando um repórter de esporte. Estava em férias nesse período. Um dos períodos de férias era do pessoal do esporte. E aí eu fui fazer treino de futebol, e daí eles falaram, nossa, isso a gente tá falando da década de 90, era uma coisa difícil, né? Mais ou menos de ter que mulher. Ano, assim? 95. 95. Então era difícil ter uma mulher fazendo futebol, entendendo de futebol. É verdade. E eu tinha, assim, um certo entendimento de torcedora. Mas conseguia fazer isso. E daí chamou atenção. E daí meio que fui efetivada por aí, por ser esse diferente de entrei numa vaga de esporte. Aí tu cobria Paraná Clube, Atlético Paranaense e Coritiba, os 3. E os esportes amadores. E os esportes amadores. E o Paraná Clube eu acho que é o que estava no melhor momento naquela época, né? Isso. Saulo, Maurílio. Olha, exatamente. Paulo Miranda. Mirandinha, Paulo Miranda. Mirandinha. Ricardinho. Gralac. Nossa, Nossa, o Gralac batia até na sombra, né? Exatamente, dali não passa. Não passa. Uma vez eu vi uma entrevista dele, ele disse que, bom, se a bola passar, o jogador não passa. Os dois não passam. E se passasse, tinha Regis no gol. É o Regis, exatamente. Aí tu pegaste esse momento bom do Paraná. Que foi pentacampeão. Tá, e aí tu cobre os 3. Como é que era chegar no... Não tinha CT, né? Às vezes treinava até na Vila Capanema. Isso. Eu não sei onde é que o Coxa treinava, mas como é que era esse Treinava no próprio tecido esportivo da época, de cobertura mesmo, de treino, bastidores? Era bem diferente, porque não existia, assim, esse lugar de entrevista. Hoje todos têm, né, uma sala de entrevistas. Não, você entrevistava ali depois do treino e ia falar com o jogador. No gramado ali mesmo. Né? Enlatado, né? Falava... Direto, né? Direto. Escolhia o jogador que você queria falar, porque às vezes ele tinha ido bem no treino, ou então prometia alguma mudança, e você escolhia, puxava ele, chamava, não tinha assessor de imprensa no clube, não tinha o jogador sentadinho.
E aí você levava a conversa com ele. E o fato de ser mulher, por uma parte ajudava, por outra atrapalhava. Porque eu precisei convencê-los de que eu tava ali pra falar de futebol e entendia de futebol. Parece uma coisa inimaginável hoje, mas era assim, tipo, o que essa mulher vai me perguntar? Então, precisei primeiro mostrar que eu entendia ali do esquema, que tinha um lateral, que tinha um zagueiro, que sabia do que eles estavam fazendo. E não estava só para perguntar ali da família, mas também passei a perguntar esse tipo de coisa. Foi uma época que na Globo, que me levou também para a Globo começou a mostrar um pouco assim do lado humano do jogador. Não sei se você lembra, se os nossos ouvintes aí lembram dessa parte que começou a mostrar a mãe do jogador, a história do jogador em casa, um hobby que o jogador fazia, começou a mostrar isso aliado ao futebol. E aí eu entrei nessa parte, me ajudou um pouco, porque eu tinha mais essa sensibilidade, assim, não só perguntar do esquema de jogo, mas também do esquema de jogo. Então era isso na época. Eu acho que a televisão, nesse momento, ela entendeu o que a revista Placar já fazia muito bem. Porque a Placar tinha essa questão de humanizar o jogador. Tirar ele das 4 linhas, né? Perguntava prato preferido, perfume, hobby, o que fazia nas horas de lazer. Lembro de algumas matérias incríveis, assim, por exemplo, com o Renato Gaúcho. Como era o Renato até 88 e depois como os hábitos dele mudaram de 88 pra frente. Eu acho que eles tiraram da revista e botaram na televisão, entendendo que aquilo ali poderia ser um bom gancho, né? E foi uma época também que a Globo entrou no futebol comprando, porque não transmitia, né? O jogo era transmitido pela TV Bandeirantes. Perfeito, Luciano do Vale, etc. Exatamente, né? Começou com o campeonato italiano, né? Dos domingos de manhã. Perfeito. Coitados, não tinham nem nascido, aí nós estamos falando de tempos antigos. Era muito bom, né? Mas aí a Globo comprou o Campeonato Brasileiro, foi na década de 90, e começou a fazer, só que a Globo tem um público mais amplo, então queria trazer quem não acompanhava futebol para ver a transmissão. Então você tinha que atrair essas pessoas que não se interessavam talvez só pelo jogo, para se interessar por aquele atleta, quem era a pessoa. Então acho que nisso eu entrei nessa esteira. Tu foi pioneira, né? Sim. Até de transmissão de campo, sim. Porque daí as mulheres, então, só faziam essas materinhas. Não, também não era assim. Tipo, eu fazia transmissão ao vivo também. E como é que os torcedores viam uma mulher atrás do gol, transmitindo? Como é que era a recepção quando chegava no estádio? Pra gente fechar nesse quesito, primeiro momento teu na televisão. E como é que era na hora de ir no vestiário? Se tu tinha... porque eu entrevistei, assim, e sou amigo de muitos jornalistas, radialistas, e eles sempre falavam que tinham esse livre acesso no vestiário, e até o torcedor o associado tinha. Como é que era pra ti, a única mulher no Paraná a fazer isso? Tu não dava atenção pro que estava acontecendo ali e iria fazer o teu trabalho? Como é que é esse bastidor mesmo? A gente criou um sistema diferente, porque como eu falei, a gente falava com o jogador saindo do treino, ok, no gramado. Tá. Mas depois do jogo, o jogador corria pro vestiário tomar banho. Então, como é que funcionava? Não tinha sala de imprensa, que é hoje que todo mundo vê, né? Aquela mesa, assim, com microfone, painelzinho do patrocinador. Isso não existia. Aí um colega que trabalhava sempre comigo, o Christian Chasco, que faleceu há algum tempo, já que foi meu grande parceiro em cobertura, fazia assim, ele entrava no vestiário e chamava o jogador. E o jogador achava legal falar comigo, ele falava comigo na porta do vestiário. E todos gostavam, todos vinham, porque sabiam que ia aparecer no Globo Esporte, porque sabiam que ia ser uma entrevista legal, então eles vinham. Saíam, seja enrolado na toalha, antes de tomar banho, ele já chegava lá e já falava assim, você, Gralac, Paulo Miranda, vai ser vocês, né, Pachequinho da época, né, 10, né? Oséias, Paulo Rink, essa turma toda. Sim. Aí já chamava eles na porta do vestiário, então sempre funcionou, nunca teve problema. A gente entrevistava ali no corredor também porque o outro fundo era também um fundo de vestiário, né, não se tinha esse padrão de ter o patrocinador, de ter tudo arrumadinho, jogador penteadinho, tá? Exato. E eles te respeitavam, sim, te respeitavam bastante. E depois desse primeiro momento, então, que tu tá no futebol, tá trabalhando aqui na cidade, como é que se dá a tua transferência pro Rio de Janeiro? E o que aconteceu nesse ato entre o futebol e o Rio de Janeiro? Tu fez outras coberturas de outras esferas? Aqui, como é uma televisão um pouco menor, precisava fazer. Às vezes fazia eleição, virada de ano, carnaval, não era exclusivo do esporte. Jogava em todas.
Fazia basicamente esporte, mas plantão de final de semana, acidente, você tinha que fazer também. Hoje em dia não é mais assim, é até um outro departamento, mas na época era tudo. E aí teve uma reunião aqui no começo de 98, que veio o diretor de esportes da Globo, que era o Luiz Fernando Lima, veio pra cá e me fez o convite pra ir pra lá. Daí eu me lembro que eu ia pra Copa do Mundo, eu tinha tirado férias, eu tinha pedido férias e eu ia pra Copa da França. Tinha me colocado pra curtir. Daí eu falei pra ele, só tem um problema, isso era primeiro semestre. Eu falei, só tem um problema, dá pra gente fazer isso depois da Copa, porque eu vou tirar férias e eu vou pra Copa. Daí ele falou, não, você vai agora e vai pra Copa com a gente. Ah, que legal, daí, útil ao agradável. Daí foi, né, irresistível. E aí tu começa a trabalhar no Rio de Janeiro, né? Isso. Tá, e como é que é a tua vida pessoal nesse primeiro momento? Que eu gosto de saber desses detalhes, tipo, procurar apartamento foi difícil? Já fez vários amigos? Como é que era a tua vida normal, fora do jornalismo? Tinha alguns parentes mais distantes, assim, da minha mãe, que moravam no Rio, que me ajudaram. No primeiro momento, fiquei na casa de alguns primos dela, e aí me ajudaram a achar apartamento, e na TV mesmo, muita gente morava perto do Jardim Botânico. Era na sede da Globo, ainda a sede do jornalismo no Jardim Botânico. Sim. E eu fui procurar apartamento por lá. Ganhei, meses, assim, de hospedagem em flat, hotel. E daí, nessa época, procurava e achei um na rua da Globo. E daí, fiz amigos lá. Tem uma amiga que era minha vizinha do condomínio, que é amiga minha até hoje. Sim. Bom, tu não titubeou quando tu recebeu essa proposta, né? Tu logo aceitou, chegou a pensar um pouquinho. Dá aquela pensada, mas assim, compensava financeiramente. O salário era melhor. Compensava numa visão, né? Ia participar do Globo Esporte. Na época tinha a Glenda, tinha acabado de chegar, a Glenda Kozlovski. Sim. E a Mariana Becker já estava lá. Gaúcha também, né? Que hoje faz Fórmula 1. Na Band, né? Isso. Ela já estava lá, mas ela estava começando também. Tinha ido, acho que mais ou menos na época que eu fui. Então, éramos só nós três. Era um espaço que a gente estava construindo ali. Então, era interessante. E daí, com aquela proposta da Copa do Mundo, então... Nossa, que legal. E aí tu morou no Jardim Botânico mesmo? Isso. Morou por ali. Bom, aí tu vai à Copa do Mundo, foi terrível, foi desastroso, né? Até aquele último... na verdade, o último jogo, né? Porque até então, eu acho que a seleção tava indo muito bem e tava super cotada pra ser campeã, né? Nós fomos, houve quem não tava trabalhando, eu fiquei até o final lá na Copa, mas eu não tava trabalhando especificamente, eu fiz alguns treinos ali em Paris, e daí no dia que ia ter o jogo contra a Holanda em Marseille, tinha muita gente de folga, e tinha um avião que ia levar todo mundo pra equipe, e patrocinadores pra Marseille. Daí eu fui nesse voo, assim, só pra ver, várias pessoas foram nesse jogo de folga, só pra ver o jogo. Sim. Assim, quem né, tinha lugar no avião, a gente tava lá. Aí fomos. Aí vimos lá, decisão por pênaltis, né? Tafarel. Brasil e Holanda, né? Brasil e Holanda. E aí, quando voltamos, aí eu fiz a cobertura no treino lá, como é que era aquele castelo? Em Lesigny, perto de Paris. E no dia da final, eu ia só fazer, não precisava muito de mim ali, eu ia fazer aquelas entrevistas fora do Stade de France, que você chega e vê um torcedor brasileiro, como é que tá? Tinha ali uma meia dúzia de repórteres que iam só fazer aquele giro de repórteres, e acabou caindo tudo isso por causa do, né, todo mundo lembra, da convulsão do Ronaldinho, enfim. Daí a gente ficou só assistindo. Mas como é que chegou essa notícia pra ti e pros teus colegas, assim? Porque o êxtase do torcedor brasileiro em pensar que iria ser, na época, pentacampeão, ele tava elevadíssimo. Só que a energia baixou. Tu lembra como é que foi a tua primeira sensação ao saber que isso aconteceu? Faz tempo, né? A gente não sabia direito, porque tava cada um com a sua equipe, com aquele ponto, né? Ligação, era difícil, celular. Não me lembro se era rádio ou já celular. O retorno, acho que até era rádio. E aí foram passando a notícia que a seleção ia com Edmundo, daí ninguém entendeu, daí suspenderam todos os nossos flashes ali. Sim. E ficou só, se não me engano, era o Mauro Naves e o Tino, que um deles estava acompanhando, aí eu já não me lembro, a vinda do ônibus, e ficou só com eles, dando a notícia, e daí quem que ia jogar, e o Galvão narrando, daí, enfim, dispensaram a gente, o pessoal aí tá dispensado, porque a cobertura ficou só nisso. Tu já tava no pátio? Foi surpresa. Tu tava no pátio já? Tava na entrada.
mais ou menos, não tinha, tava lá... No clima ali do jogo, né? No clima do jogo, ali na Nossa. entrada do jogo, ali e tal, e daí foi passada a orientação pra quem tava ali ao redor que não ia ter mais a nossa participação, que a cobertura ia ficar naquilo. E o torcedor também nem sabia, não tinha ideia. A gente ficou sabendo um pouquinho antes, mas também, Tu entrou no estádio pra ver o jogo? sim. Meu Deus. Tinha lugar de... Daí fiquei como convidada, porque daí não ia mais trabalhar, daí subiu todo mundo ali que não tava trabalhando e ficamos no último anel, assim, só vendo o jogo. O que foi uma pena, a gente queria trabalhar. Mas aí também vi o jogo, só que daí vi o jogo, né? Sim. Então a gente falou bastante de futebol e tem tanta coisa aqui pra gente conversar, claro que não vai dar tempo de tudo, mas tu fez diversas reportagens marcantes e eu queria falar um pouco sobre o caso Evandro. Se a gente isso pode já conversar foi bem um pouco, recente, exatamente. Conversar sobre isso. Eu pergunto pra muita gente aqui de Curitiba, do Paraná, se eles lembravam na década de 90, quando isso tinha acontecido. A Luciana, minha esposa, a família dela tem casa em Guaratuba, e eles dão alguns relatos bem interessantes. Eu quero saber o teu relato. 1992, eu acho que foi, Isso. né? 1992, e depois tu fazer essa cobertura relacionada a esse caso que, bom, primeiro podcast, depois livro, depois série. Eu acho que o Brasil inteiro tá sabendo e ninguém sabe o que aconteceu. É um grande mistério, né? Na verdade a gente sabe que, né, o menino morreu, depois teve toda, né, a revelação, que foi super recente, mas a cobertura foi o seguinte, eu ainda não trabalhava, eu estava na faculdade quando houve todo aquele sumiço dos meninos, né, de Guaratuba e bruxas de Guaratuba e tal. Aí, quando eu entrei na TV, eu cheguei a fazer um julgamento, algumas revisões no tribunal do júri, se não me engano, me fugiu o nome deles, enfim, dos outros 3 que participaram, né? Tinha o Oswaldo Marceneiro e outros... Não lembro o nome. Me fugiu o nome deles agora. Mas teve os julgamentos ali, eu cheguei a participar ainda. E aí, esse caso, enfim, ficou parado até surgir uma nova prova que foi entregue para fazer o podcast, né? Meu Deus, me fugiu o nome também do nosso... Ivan? Não. O nome do... Sim, Ivan. É Ivan, né? Ivan. Que recebeu essas fitas que comprovavam uma tortura. Era uma época ainda que a polícia, enfim, tinha uma outra forma de atuação. Isso foi começo da década de 90. A gente tem que contextualizar tudo isso. Como a gente falou do futebol, a cobertura era diferente. A polícia também. Hoje em dia essas coisas ainda acontecem, imagine lá no começo da década de 90. Sim. O Ivan Mizanzuki. Isso. Ele recebeu essas fitas e ele não conta como essas fitas chegaram até ele, claro. Ele professor de faculdade e fazia esse trabalho de documentarista. E recebeu essas provas, que são as fitas originais, sem cortes. Os cortes foram usados no julgamento, né? Elas admitindo que tinham, enfim, matado o menino. Sob tortura, né? Mas a parte da tortura foi editada. Isso que a fita bruta, né, com toda a gravação, apareceu na mão dele e ele fez todo o documentário em podcast do caso Evandro. E daí esse documentário fez tanto sucesso que mudou o processo, né, foi feito um novo julgamento e ele fez também o documentário em parceria com a Globoplay, da história, né? Foi recriada a história. Exato. E trazido os personagens mesmo no final dos episódios, os personagens reais, falando sobre o caso. Aí esse documentário fez sucesso. Ele ia ser lançado, ou foi lançado o primeiro episódio, e como isso envolvia a gente aqui no Paraná, eu e o editor-chefe do Meio Dia Paraná, na época, conversamos sobre isso e tivemos a ideia, a gente precisa fazer uma série de reportagens, porque as pessoas não vão necessariamente assistir o documentário, até porque era um canal fechado. Vamos trazer isso para o canal aberto? Vamos. Assim que foi lançado o primeiro, o que ia ser lançado primeiro, a gente já decidiu trazer isso. E foi um trabalho daí de peso para conseguir falar com todas essas pessoas. A gente falou para conseguir falar com o Oswaldo Marceneiro, que estava super recluso, foi bem complicado. A gente falou com Beatriz Celina Bage, a gente falou com o promotor na época, com o advogado da época, fizemos entrevistas com todas as pessoas e fizemos a nossa série de reportagens. Na verdade, acho que foram só 2.
e trazendo o que a gente sabia ali, o que o documentário sabia e o que o processo, como isso mexeu no processo. Foi um trabalho legal. E, bom, hoje em dia, todo mundo tendo o acesso à internet e podendo opinar, dando a sua opinião ali no Instagram, YouTube, Facebook, e as opiniões são divididas. O que tu percebe sobre a opinião pública em relação a esse caso hoje? Com todas essas informações que foram oferecidas a nós, público. A gente nunca sabe se vamos dizer, a reescrita tem todo o poder do que na época, assim, né? Acho que tem gente que acredita mesmo que eram bruxas e elas provaram que isso foi toda uma... A palavra tramóia não é exatamente boa para esse caso, mas enfim, que elas foram levadas, né, para o júri por quase que uma comoção, uma história, um transe coletivo, assim, né? Vai surgindo, não, vamos desenterrar um alguidar, que é aquele objeto de magia negra. E daí quando começa a falar dessas coisas, as pessoas entram num transe, né? E isso aconteceu na época. Então, provando-se agora que isso não aconteceu na época, que foi realmente um serial killer, ninguém sabe quem matou, mas era alguém que matava meninos, né? Que houve alguns casos assim, inclusive houve uma ossada de uma menina. E também se provou que o trabalho da polícia e da perícia foi comprometido, porque dizia-se que a ossada era de uma menina, e daí não podia ser, mas na verdade era a ossada do Evandro. E isso foi achado agora, quando foi mexido todo de novo nas provas, foi achado um fragmento de osso. As pessoas devem ter acompanhado isso nas notícias, né? Que foi guardado da perícia na época. E a perícia tinha muito menos condição técnica de fazer um exame de DNA na década de 90 do que tem hoje. Foi feito um exame mitocondrial, que é uma parte da célula. Naquela época tentava se achar o núcleo ali, o DNA, de uma coisa que já estava meio deteriorado e não se conseguiu chegar... Né? A gente imagina que não é má fé, que foi realmente uma questão técnica. Uhum. E que daí a prova existia e levou todo mundo pro lado errado, porque dizia que era ossada de uma menina. E aí se comprovou que era ossada realmente de um menino, que era, não só um menino, mas era o Evandro, através dos parentes deles, né, que ainda vivem, irmãs, enfim, fizeram o exame. E aí se desvendou o caso, que era ele realmente ali, que foi assassinado. Quem sabe por quem, sabe, né? Sei lá quem, né? Esse foi o caso Evandro. Antes de entrar no próximo assunto, o caso Daniel, tu trabalhou? Sim. Esse caso a gente acompanhou muito. E é um pouco difícil, assim, de entender qual é a motivação real e o que se passa na cabeça dessa família. Eles ainda estão em julgamento, né? Ainda tá... Só ele tá preso. Exatamente. Eles, se não me engano, só ele tá preso. Só ele tá preso. Aqueles casos, eu acho que também as pessoas bebem ou, sei lá, o que mais usaram, e daí como essa, né, todo mundo ali fez besteira, mas é claro que não, de forma nenhuma tinha que se chegar nesse resultado, né? O que a gente sabe que a polícia explicou que se investigou foi que eles estavam todos no after da festa, ou seja, já estavam em condições, vamos dizer, psicológicas alteradas. E informações desencontradas também, né? Eles mesmos entram em contradição a todo tempo. Porque talvez até são traídos ou foram levados, até foram coagidos a prestar um outro testemunho, né? Houve uma reunião com essas pessoas, enfim. E aí o jogador foi tirar uma foto para, sei lá, fazer graça com o grupo de amigos, com a esposa que estava já também, tinha literalmente capotado já, Sim. né? Porque isso estava amanhecendo depois de uma festa era toda dela. 6:30 da manhã, né? Então, e aí ele não gostou. Desse caso eu conto uma história para os meus filhos, que pode servir para muita mãe. Havia 3 rapazes naquela casa. Havia a mãe, o Edson Brits, a Lana, a filha, a esposa que estava dormindo, não me lembro o nome dela agora. Mas havia 3 rapazes convidados. E o Daniel e mais 3 rapazes. 2 deles, inclusive, jogadores da base do Paraná Clube. É mesmo? Igor King, esses rapazes. Isso, exatamente. Né? Eu tenho uma memória para nomes fantástica, só que não. E aí tinha esse terceiro rapaz, quando viu o que estava acontecendo,
né? Que houve aquela gritaria, ai, me ajuda a pegar, e não sei o quê, vou matar você. Esse terceiro rapaz pulou o muro. Então, ele não participou disso. E a gente não sabe nem quem é. Por isso que eu digo para meus filhos, se acontecer alguma coisa desse tipo, se vocês presenciarem uma coisa desse tipo numa festa, pule o muro. Eles sabem, eu falo para eles assim, pule o muro. Porque houve realmente, o rapaz pulou o muro alto e não participou. E os outros dois rapazes que estavam lá foram, vamos dizer assim, levados a isso, porque eles tiveram que ajudá-lo. Exato. A gente não sabe se na execução, ou a transportar o corpo, ou depois a deixar no mato, como foi deixado, mas eles foram juntos, enfim, porque imagina, você tá naquela situação já ali, de bebida, ou seja lá o que for. Aí passou a noite, ele tá na casa do cara, ele é maior, mais forte, tem aquela reação. De repente eles pensaram, se eu me negar, eu vou levar o mesmo fim que o Daniel, exatamente, você é uma vítima também. Então, aí eles acabaram ajudando, foram julgados, condenados, eram jogadores da base de futebol e acabaram daí perdendo toda a carreira. Então, por isso, jovem, pule o muro. Pule o muro. E como é que como é que chega uma notícia desse teor numa redação de telejornal? Também querendo entender um pouco da rotina, né? Quando tu chega de manhã na televisão, agora tu não está mais na RPZ, mas tu ficou 30 anos nesse ambiente. As notícias têm um plantonista, as notícias vão correndo, quando tu chega já tem o teu chefe que diz, a gente tem que trabalhar em cima disso, tu vai descobrindo a notícia. Como é que funciona isso? Tem várias formas. Um exemplo de um dia a dia, desde o momento que tu chega na televisão. Normalmente a gente já tem um assunto pautado. Faz uma reunião de pauta um dia antes, né? Isso. Mas se acontece uma novidade na madrugada... Normalmente tem uns assuntos assim mais fracos, mais frios, que podem ser transferidos para o outro dia ou podem simplesmente cair, que não vai fazer tanta falta. Vocês trabalham com prioridades. Isso. Aí você coloca as matérias, coloca assuntos para cada repórter, mas se acontecer uma emergência, um grande acidente, um sequestro, um incêndio, enfim, seja lá o que for, descoberta de um corpo que daí foi dito que era o jogador, mesmo que não soubesse que era o jogador, né, era um caso relevante, um corpo naquele estado ali encontrado em São José dos Pinhais, aí uma equipe deixa de fazer aquilo que está fazendo e vai para o local. E como chega essa notícia? De forma variada, porque a gente acompanha a polícia, o trabalho da polícia, rádio deles, enfim, e todo mundo tem fontes, né? Alguém que passa, tá acontecendo alguma coisa, que chega para algum produtor ou pra gente, repórter mesmo, assim. Ou chega realmente notícia oficial, assim, um comunicado da polícia, da PRF, aconteceu um acidente. Ou através de hoje em dia, rede social, né? Muita gente passa num lugar, mostra uma foto de um acidente na 376. Aí você liga pra PRF, o produtor que tá ali tem uma equipe que é de apuração. Então, tem sempre alguém que faz o trabalho de apuração, que é o que checa, faz, digamos assim, a ronda, né, um pouco de bastidor, assim. Chega lá, 6 horas da manhã, fala com todos os plantões de delegacia, quem tá por lá, enfim, a delegacia de plantão noturna lá, tipo, o que aconteceu de mais grave, PRF, plantonista, hospital, para saber o que aconteceu na madrugada. E aí ver se é relevante ou não. E durante a manhã vai fazendo aquela ronda. E daí essa pessoa acaba tendo fonte, né? O delegado liga, alguém da delegacia, cara, aqui chegou um negócio estranho. É dessa forma, assim. Na verdade, a pergunta é, o Paulo Vinícius Coelho diz que o jornalista não tem amigo. Ele tem fonte. Se aplica isso, de certa forma? Tem como separar? Porque você não pode proteger teus amigos, nem beneficiar teus amigos, né? Porque vai que você descobre alguma coisa que é de um amigo seu, né? Já aconteceu isso? Não, pessoalmente. Nem perto. Não, assim, tipo, você tem que... E às vezes as pessoas também te procuram. Sempre a gente pensa assim, que interesse essa pessoa tem em me passar isso? Também não é assim tudo que você recebe. Ana, tem aqui um dossiê pra você. Mas ninguém faz isso de graça. A pessoa não é polícia, não é Ministério Público. Quem faz isso é o Ministério Público. Descobriu algum crime, ele é obrigado a reportar. Uma pessoa qualquer, por altruísmo,
Então, tem que sempre pesar, assim, claro, pode ser importante, mas que interesse teve aquela pessoa em te passar. Então, mas isso é uma coisa que a prática te leva a isso, a desconfiar da pessoa, assim, sempre, vamos dizer, ter um olhar mais distante, não como amigo nem inimigo. Não é uma coisa da prática. Fonte mesmo, né? É. A pessoa vai te ligar ou você vai consultar aquela pessoa. Tem que ter também aqueles de confiança, assim, chegou isso, você saber ligar pra pessoa e tipo, isso é isso mesmo? Eu fazia isso muito na área jurídica, pela minha formação de direito. Isso aqui, esse processo, isso aqui, vai acontecer isso. Eu sempre desconfiava, peraí, deixa eu checar. Aí você entra em contato com algum advogado daquela área, isso aqui é isso? Não, isso aí não é, não, pode... Não, em tese em tese... Então, sempre aquela dupla checagem, assim, eu era muito chata pra isso, assim, tipo... Aí tu fez o direito pra te auxiliar no jornalismo ou porque tu queria ter uma profissão à parte do jornalismo, Não. uma segunda opção? Não, porque... Ou ter o conhecimento sobre? Na verdade, porque meu pai queria. Foi um pedido, uma solicitação dele. Porque quando eu fiz vestibular de jornalismo, a família não gostou muito. Porque ia ganhar pouco? Porque, olha o tipo do curso, né? Nossa, olha... O jornalista ganha pouco mesmo. O jornalista ganha pouco mesmo. Eu acho que hoje em dia tá cada vez mais complicado, né? O mercado, assim, porque se abriu muito, tem muito espaço para que... para várias fontes de informação, então realmente hoje tá difícil. Na época já era difícil, mas ainda tinha alguns espaços. Mas aí, tipo, eu senti que meu pai não queria nem que eu tivesse feito desenho, nem que eu tivesse feito jornalismo. Sim. E daí eu fui meio que fazer assim, não, dá tempo, a faculdade de jornalismo era tranquila. E eu, nessa época, eu trabalhava já. Tinha um emprego na área de desenho industrial. Eu consegui um tempo levar os 3, não sei como. Mas aí fiz o vestibular para direito e passei. E daí eu tinha que fazer, não podia fazer federal, que eu já fazia na federal. Aí eu fiz PUC. Sim. Daí levei os 2. Foi conciliando. Uhum. Eu acho que tu e a Dulcinea Novaes são as duas principais jornalistas, eu tô falando do gênero feminino e do gênero masculino, aqui do Paraná. Eu acredito que vocês já tiveram propostas para apresentar, ser âncora, né? Apresentar o principal telejornal de alguma rede de TV. Pra mim isso era óbvio. Tô errado, né? Tá errado. Mas não seria óbvio. Existe é estranha a situação do âncora, assim. Há uma glamorização, assim, claro, e é legal. Só que algumas pessoas são levadas para isso e outras pessoas, teoricamente, assim, são tão boas na reportagem, porque se o cara também não é muito bom na reportagem, mas é bom de TV, bem entre nós, é bem mais fácil ser âncora. Eu acho. Trabalha menos? Muito menos. Lê mais. Fica só no ar-condicionado. Né? Não precisa batalhar banheiro, não passa fome. Batalhar banheiro? No carnaval, quando tu cobre carnaval, então, imagina seja por aí. Até no próprio estádio. A gente tá no estúdio aqui, é muito mais tranquilo do que tá na beira da estrada, certo? Mas foi um desejo teu durante algum momento? Por uma época foi. E da Dulcinea também? Da Dulcinea acho que não. Eu cobri muito, eu fui muito step. Assim, vamos dizer assim, cobria férias. Quando eu tava grávida do meu segundo filho, eu fiz praticamente só estúdio no Bom Dia Paraná. Aí fiz várias vezes o Bom Dia Paraná e tal. E o curioso, acabei já contando essa história para algumas pessoas e vou contar aqui para vocês mesmo no programa, não tem mais problema, porque isso tudo já prescreveu. Quando eu manifestei o desejo e pedi, olha, eu quero sair da reportagem que eu tô um pouco cansada, quero ir pro estúdio, eu nunca mais fui chamada. Inacreditável. É verdade. Aí eu fui perguntar, fiz alguma coisa errado? Não, a gente continua contando com você pra cobrir férias, final de semana. Muitas vezes era final de semana, né? Que daí na escala o apresentador tava de férias, aí chamava alguém da reportagem. Aí foram outros colegas meus, que eu acho que nem vão tão bem assim no estúdio, eu acho que eu ia bem. Mas nunca mais fui chamada, exatamente porque eu queria ser âncora. Não, mas eu vejo de uma forma bem semelhante à tua, porque lá no Rio Grande do Sul, a Cristina Ranzolin, ela tá marcadíssima como a âncora do Jornal do Almoço. Sim. E antes dela foi a Maria do Carmo, Lazia Martins, os dois. Mas ela já tá há mais de 30 anos, 25 anos. Eu
chegando aqui como um forasteiro no Paraná, nesse tempo todo já são 10 anos, né? Que eu tenho relação com o Paraná, eu acho estranho que uma jornalista do teu porte não seja a âncora do principal jornal da RPC TV. Ou a do Cineia. Se a briga teria que existir, no bom sentido, teria que ser entre vocês duas. Pois é, mas aqui não é exatamente assim que a banda toca ou tocava. Então... Uma pergunta que, se fica à vontade se quiser responder. Quem decide isso é uma série de diretores ou é um diretor específico da... Eu acredito que as decisões são tomadas... Da emissora. As decisões são tomadas meio em conjunto, assim. Há um certo, vamos dizer, concílio, assim. Agora, os critérios, não me pergunte. Nem você sabe, né? Nem você sabe. Certo. Tu é muito amiga do Ciné, né? Uhum. Qual foi a primeira vez que vocês se encontraram? Como é que foi que vocês se conheceram, assim? Gente, não lembro, porque a do Ciné era de Londrina. E veio pra cá, já trabalhava aqui. Eu fazia mais esporte. Claro que na época, assim, né? Tipo, eu ver as grandes figuras ali, era... Nossa, imagina estar trabalhando ali com eles, era legal. Mas especificamente, não me lembro, assim, com cada um desses que eu encontrei pela primeira vez, assim... Como é que a amizade de vocês foi progredindo? E agora a gente tava bem próximas, assim, trabalhando no mesmo horário. E a gente ainda brincava, às vezes, dupla dois amores. Sim. Por óbvio, sim, né? Sim. Mas, assim, exatamente como foi no começo, eu não me lembro, na verdade, nem com ela, nem com nenhum dos grandes, assim, que faz muito tempo. E foi uma coisa muito natural. Sim. Talvez isso, assim, foi uma coisa muito natural. Tem gente que é muito parceira, assim, de te ajudar, algumas pessoas não, mas tem gente que é muito camarada, humilde, né, pra te explicar, pra te ajudar. Então você já se sente colega, amigo, assim. Tem disputa de ego dentro de redação? Muita? Porque nós, telespectadores, a gente só vê o produto final, né? A gente não consegue ver nada disso. Em algum momento da tua carreira, tu teve algum problema ou sofreu com esse tipo de assunto? Sim, mas principalmente lá no Rio de Janeiro. Imagina. Mais ainda, né? Não, mais ainda. A competição é grande? Sim, eu cheguei lá como uma forasteira de Curitiba, que chegou e já ia pra Copa do Mundo, já estava com a credencial. Imagina quem já estava lá e não ia pra Copa do Mundo, como é que se sentiu? Deu uma ciumeira, né? Nossa. Não, ali era barra pesada. Mas quem que te tratou legal, né? Pra gente não ficar nesse papo de ficar falando do ruim. Várias pessoas foram legais. Quem que tu, assim. aqui, bacana, hein? Os 3 narradores na época, assim, o Luiz Roberto, que também estava começando nessa época, e tava naquele avião que eu comentei no começo, que foi a Marseille. Sim. O Luiz Roberto, o Kleber, que era de São Paulo, mas também estava nesse avião, me ajudaram muito. O próprio Galvão, o pessoal da parte, assim, vamos dizer, interna ali da produção, também foi super parceiro. A equipe do Esporte Espetacular foi bem legal, assim. Algumas pessoas nem tanto. Alguns, enfim, mas não vamos falar desses. Sim, alguns era mais difícil. Mas com as meninas também, com a Glenda, a Mariana, sempre foram legais, assim. O Tino Marcos, nossa, professor, assim, de te dizer como é que fazia e tal. Essas pessoas, sim, já que eu falei da época do Rio, que foi a mais pesada, que teve, né, uma disputa mais pesada, essas pessoas foram bem bacanas no meu caminho. Produtores, assim, que a gente não conhece, o Roberto Aranha, que trata produtor histórico do Rio de Janeiro, sempre parceiro. O pessoal tem muita curiosidade de saber como é que é o Galvão nessa intimidade de redação e fora ali do microfone. Eu acredito que você teve um contato legal com ele, né? Sim, mas sempre é o Galvão, né? Fazer jogo com ele é sempre um pouquinho mais... Mas em 98 ele já era o Galvão. Porque passou pós-morte do Senna, pós-tetra. Sim, já era o narrador ali da Copa do Mundo. Já tinha... Sim, tanto que os outros 2 estavam de folga comigo no avião que foi de folga. Tinha muita moral, né? Sim. Tem que ter uma distância? Não, distância não. Você tem que ter um pouco mais de cuidado, assim, pra não falar nenhuma besteira, assim. Porque ele pode te xingar, alguma coisa? Não, xingar no ar, não. Não digo no ar, mas como ele fez com aquelas brincadeiras com o Pelé em off.
Não, assim, tipo, ele sempre achou legal as coisas que eu falava na transmissão, eu trazia esse um pouco mais de curiosidade, assim. Teve uma vez que ele achou que eu passei um pouco do ponto, daí ele falou, daí eu fiquei um pouco ali, um mês numa geladeira, porque ele comentou com o gerente, assim. O que tu fizeste? Eu nem me lembro direito, foi um jogo em Minas Gerais, no antigo estádio do América, se não me engano. Ah, Independência. Isso. O velho, né? O velho, aquele, né, que era uma baixada, assim. Uhum. Mas eu não me lembro exatamente o que foi. Eu sei que depois aí vieram falar assim, Ana, tu não tá sendo escalada por causa daquele... que você falou um pouco demais ali e tal. Mas aí também já logo aprendi que, tá bom, passei do limite. Mas era bem divertido, aquelas brincadeiras dele de jantar com o Arnaldo, tinha o jantar com o Arnaldo, quem ia pagar, era uma coisa... Mas eu não ia sempre nos jantares com eles, não, até por conta do horário e dia seguinte tinha que trabalhar. Mas foram lembranças legais. Bom, como é que estamos de tempo, meu amor, por favor? Nossa, passou tão rápido. Olha. A gente precisa falar de viagem. Bom, o meu Paraná posso dizer que é um programa dentro de um programa, né? Porque ele era apresentado dentro do Bom Dia Paraná. Como se chama o programa do meio-dia da RPC? Como eu sou gaúcha, eu não sei exatamente. Não, o meu Paraná sempre foi um programa à parte. Ele foi à parte, né? Ele não era dentro. Não. Bom, ali eu já assisti alguns e eu pude ver o quanto esse estado é bonito. O quanto esse estado tem lugares surpreendentes que vai muito além de Foz do Iguaçu e muito além da própria capital, Curitiba. Alguns lugares aqui no Paraná, para quem vem de fora, que não faz ideia que existam, que tu pode indicar pra gente pra passear, que tem boa gastronomia, que tem uma arquitetura bacana, que as pessoas podem desfrutar. Eu fiz os primeiros episódios da série do Meu Paraná, que houve bastante investimento, tal, em Prudentópolis, que é uma cidade da região bem central do estado, que tem cachoeiras legais, uma gastronomia diferente, que é ucraniana, e construções diferentes também. Você vê um povo que preserva ali a igreja do estilo ortodoxo, tá? Então essa foi uma sugestão legal, um programa legal. Morretes, eu fiz um programa também muito bacana sobre construções que são casas, que são até moradias ou restaurantes, mas que tinham uma história, porque é uma cidade muito antiga no Paraná, Morretes, Antonina, esse pedaço ali. Que eu fiz do Meu Paraná, que tenha sido interessante. Os últimos que eu fiz foram de temas, porque a gente tratava não só de lugares do Paraná, mas também, por exemplo, eu fiz um programa sobre a erva mate. Foi muito legal. Tu toma chimarrão? Não. E eu já falei, quando fui escalada, eu falei assim, gente, eu não tomo. E não gosto de chá mate, você acredita? E fiz esse programa. Tomei mate misturado com outras bebidas, assim, mas eu não... Porque eu não consigo. Tentei, até ali tomei um mate, não consegui tomar. É uma coisa... É amargo demais, né? Amargo demais. Peço até desculpas aos tradicionalistas. Fiz esses 2 programas, fizeram bastante sucesso. Foi agora uma das últimas coisas que eu fiz. Mas tu nos trouxe informação, né? Que isso é bom. Sim. Muito bom. Então, esse programa era muito legal de fazer. Tu fizeste Morretes, Antonina de bike, né? Fiz, 50 quilômetros, isso foi um Globo Repórter. Foi um Globo Repórter, né? Exatamente. Foi o primeiro que eu participei, sobre treinou, bicicleta. Eu dei uma treinadinha, porque eu sempre gostei de andar de bicicleta. Assim, então não tinha... E aí, para ser escolhido algum repórter que tivesse essa habilidade, eu acho que pensaram em mim também, porque eu já tinha feito matérias de bicicleta, tinha minha bicicleta, então, Ana, você aguenta? Eu acho que sim. Tinha uma subida e descida boa, assim, em alguns pontos, mas aguentei sem empurrar a bicicleta, foi legal. Fizeste em quanto tempo? Quanto tempo? Não é o tempo exatamente real, porque a gente foi parando, né? Claro. A gravação de TV sempre leva mais tempo. Mas a gente saiu na metade da manhã e chegou no final da tarde. Só que assim, para comer, para gravar, volta um pedaço para fazer de novo a imagem. Então, nunca essas coisas de TV, a gente sempre fala quando vai gravar, né? Vai demorar um pouco mais do que você imagina, porque tem que voltar, vir, vai e tal. Então, entrevista, põe microfone, desce todo mundo da bicicleta. Então, o tempo, não sei te dizer, mas foi isso. Eu vi que tu passou por mais ou menos 31 países na tua vida, né? 31 ou 30. Olha, se a gente contar o Brasil, tem que contar o Brasil, né? Tem.
31. Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Croácia, Polônia, Itália, Espanha, diversos. Vamos falar agora realmente de viagem. E eu quero entrar nesses destinos que as pessoas às vezes não têm tanto... As pessoas têm informação, mas elas preferem ir para os destinos mais usuais. Mas vamos falar de Bósnia e Herzegovina, Croácia e Montenegro. Vamos lá. O que mais te encantou nesses lugares? São sensacionais. Gente, difícil te dizer, tirar uma coisa. Acho que de cada país dá pra falar uma coisa. Montenegro, a gente foi à Baía de Kotor, que é um lugar sensacional, assim, das poucas baías, meu irmão diz que é a única, que é uma baía do Mediterrâneo ali com as encostas, o morro super alto do lado. Então a gente subiu uma estrada que é super famosa lá de carro, e aí rapidinho você sobe, sei lá, se 800, 900 metros, assim, e você tá ali no nível do mar, você tá vendo o mar ali embaixo, nessa altura. Então a subida é íngreme e a visão sensacional. Fantástico, né? É uma rota de navios lá, de cruzeiro. Exato. E tem ali maravilhoso, assim, Baía de Kotor, pra quem quiser conhecer praia, uma delícia, de pedrinhas, assim, tá, mas uma delícia lá, passeio de barco, sensacional. Tem uma igreja que fica numa ilha, que é só a igreja na ilha, assim, ponto turístico, super legal. Esse é surpreendente, porque era uma parada nossa, assim, mais o meu irmão que pesquisou, da gente, tá bom, vamos, Montenegro vai ser mais um país muito legal, cidade antiga, maravilhosa. E é um país pequeno, então não tem muito, assim, ponto turístico, assim. Vocês partiram de Podgorica ou vieram da Croácia, do Dubrovnik? Viemos da Croácia. Dubrovnik, Savitat. Descemos e... aí vem Tivat, Kotor e vem embora. E vem embora. A gente desceu num dia só ali, porque a gente tava em Zagreb, Split, na verdade, do lado, uma cidadinha do lado de Split, assim, sensacional, maravilhosa, assim. Nin? Não. Nin? Não, não, já me lembro. Zadar? Talvez? Pakostani? Tem muitas. Tem muitas ali, uma cidadinha. Muitas. Que a gente fez uma base ali pra não ficar em Split, que é muito turístico. Korčula? Pode ser, não, talvez. Korčula é ilha, né? Não, a gente não foi pras ilhas. Daí ficamos em Dubrovnik, ali na cidade, não na cidade antiga, mas ali perto, ficamos uns dias, porque ali é ponto que é obrigatório conhecer, né? Obrigatório, é maravilhoso. É uma coisa única, né? Então, foi verão? Verão. Quente, né? Muito quente. Então era passeio mais final de tarde, de dia praia mesmo, assim. É quente de verdade. Mas essa viagem é muito recomendável. Fizeram de carro? De carro. Ah, que show! De carro, pegamos espetacular. Nossa, daí descemos, né, nessa sequência. Zagreb, daí Split, Dubrovnik, Kotor. E daí íamos fazer uma parada, a gente tinha que chegar em Budapeste, porque fomos no GP ano passado. Daí pra não ir direto... Falamos, não, e também porque a distância era muito longa daí. É longe, né? Daí ia ser muito longe pra fazer num tiro só. Então, aí eu falei, não, então nós vamos passar pela Bósnia, vamos ficar em Sarajevo, quero conhecer. Um amigo tinha ido no ano anterior, em 2023, pra lá. E tinha falado muito bem da cidade, assim, que uma cidade, né, fofa, diferente, não é tão turística. Realmente é uma cidade que você sente a vida ali, os moradores ali. Ela não é exatamente com pontos turísticos, assim. Só que tem muita história ali. Aí eu reservei um hotel, fui eu até que reservei o hotel, daí eu falei, olha que bacana esse ponto aqui. Quando cheguei lá, falei pro meu irmão e pros meus filhos, tá vendo aquela ponte que tá vendo ali, que a gente tá vendo da janela? Ah, que bacana, uma ponte. Então, essa ponte ali foi onde o príncipe Ferdinando da Áustria foi assassinado, que deu origem à primeira, que deu início à Primeira Guerra Mundial. Caramba, foi ali. Daí a gente, tipo, é uma cidade que tem muito, né... história, isso, tô falando da Primeira Guerra, e daí a gente foi no museu de Sarajevo, de todo o episódio que aconteceu em 92, né, da invasão da Sérvia, e Sérvia e Montenegro, por sinal, porque eles eram aliados, e daí, né, agora Montenegro, não sei que ano que conseguiu foi até depois de 2000. Agora, super recente. 2005, eu acho. Super recente, tanto que a gente foi a língua deles também é um pouquinho diferente, eles têm uma língua ali um pouco eslava, assim, daí eu descobri que chama-se Čvarna Gora, que é Monte Negro, exatamente. Isso. E é parecido com polonês, Gura fala do mesmo jeito, que é uma montanha. Čvarna Gora. Exatamente. E então Monte Negro, né, já tá... Aí a gente foi saindo antes de chegar em Sarajevo, a gente passou em Mostar. Claro, né? Você conhece lá? Sim.
Nossa, foi um dos maiores calores que eu já passei na vida. Foi naquela cidade, porque o chão é todo de pedra. Isso, escorrega, né? E aquilo, nossa, aquilo reflete um calor. E dá uma escorregada legal, Dá uma né? escorregada, assim, que... Te puxa, né? Você tá subindo a ponte. Nossa, exatamente. Muito calor, mas muito legal. Um outro visual, né? Uma E o cultura próprio ali. caminho, né? Até chegar em Mostar Nossa, muito bonito, né? E tem Sobe vestígios muito, né? ainda muito da guerra, né? Sim, Muitas casas, assim... com marca de projétil e tal. Exatamente. Que você pensa, o que será que aconteceu ali, né? Bom, Sarajevo, todos os prédios têm marca de projétil. Sim. Todos. Sim, tem uma coisa que de repente é até deixada desse jeito, né? A gente foi no alto, num monumento lá que você vê exatamente que é a marca do que foi do cerco de Sarajevo, ainda presente isso. ali, talvez para as pessoas ainda sentirem essa história Exato. que eles foram submetidos, né? Meus filhos adolescentes, um já na faculdade, ficaram impressionados com isso, assim. Tipo, o próprio museu que fomos e vimos todos os horrores que as pessoas passaram no cerco, né? Não só em Sarajevo, mas também na cidade onde aconteceu aquela tragédia que cercaram e mataram ali milhares Tuzla. de pessoas. Tuzla. Nossa! Tuzla. É porque Incrível. ali tá a fronteira com a Sérbia, né? Então, e sabe que os sinais ainda são bem presentes, não sei se você fez o caminho, porque daí quando saímos de Sarajevo para ir para Budapeste de carro, você passa, não entramos na Sérvia, mas você passa margeando a Sérvia. E existe ali um estado, porque o governo da Bósnia é um governo ainda bicameral, vamos dizer assim. Tem um presidente da Bósnia, mas tem um presidente do estado da Sérvia que fica dentro da Bósnia, que é uma região fronteiriça, que não entendi direito, mas parece ainda ter uma situação política ainda meio dependente, Sim. até pelas pessoas mesmo da Sérvia. E aí eu era navegadora. Começamos a seguir viagem, eu comecei a ver umas bandeiras da Sérvia. Daí falei pro meu irmão, cara, a gente errou em algum lugar a estrada? Porque a Bósnia tem, as pessoas também têm muito orgulho daquela bandeira azul e amarela, assim, Sim. uma coisa recente. Acho bonito. E feito naquele formato, que é o formato do país ali, né, Com as encravado. estrelas, né? Aí eu falei, mas por que tem essas bandeiras aqui? Que parecem bandeiras russas, né? Inclusive, tinha bandeira russa, inclusive. Porque a Sérbia ama a Rússia, né? Então, aí a gente, mas como que eu tô vendo bandeira da Rússia? Procurei, mas não é possível, isso é bandeira da Rússia. Erramos o caminho, vamos parar. Não, estávamos na província, o estado, não sei exatamente como eles chamam ali, que é da Sérvia, dentro da Bósnia. Território sérvio. Ele é da Bósnia, mas tem essa ligação das pessoas à Sérvia. O acento é sérvio, a população é da Sérbia. E as decisões têm que ser tomadas por um acordo entre o governador dali e o presidente da Bósnia. Então, eles entram num acordo. Eu imagino como é que deve ser o regime político disso, né? Porque é bicameral, vamos dizer assim. Isso. As coisas acontecem ali, tem que mudar alguma lei, alguma coisa, precisa ser aprovada pelos dois governantes. Então, não tem uma soberania total, pelo que entendemos ali. Não sei, não estudei. Quem entender de geografia, de geopolítica, pode nos ajudar. Mas é uma situação meio, né? Você vê isso em 2024. É uma coisa que parece ali que tá num ponto ainda meio de explosão, assim. E vai continuar, né? Porque agora a Croácia, ela tá com as fronteiras abertas. Não precisa mais apresentar passaporte. E quem acaba sofrendo com isso, o grande controle agora é na Eslovênia e na Áustria. Porque abriu a Croácia, né? As pessoas podem passar. Mas só quando chega na Eslovênia, também não deveria ter um controle de passaporte. Mas a Eslovênia tem soberania e a Áustria também tem soberania para parar quem eles querem. Então eles olham a placa do carro e eles decidem. E eles podem pedir passaporte, tudo que quiser. O único local que a gente passou por isso foi na Bósnia. Porque nos outros países, a gente tem passaporte alemão. Eu e meu irmão e meus filhos. E aí meu irmão tava com a carteira de motorista dele. Ele tem a internacional, ele tinha guardado, estava na mala dele. Pra gente explicar pro guarda do posto da Bósnia que ele era brasileiro, mas ele tinha um passaporte alemão e aquela carteira de motorista. Enfim, deu tudo certo, mas coitado do rapaz da Bósnia ali, ficou meio confuso ali. Que falta, fez uma camisa do Pelé nessa hora, né? Exato. Teria facilitado. Não, mas não teve problema. Só que ele não conseguia entender. E o inglês deles é um pouco mais difícil, até por imagino que... O acento, né? Mas eles falam, né? Falam. Mas não é um país tão integrado, né?
Então, se percebe umas coisas um pouco... Não é todo mundo que fala inglês para você comprar as coisas ali. Né? Em Sarajevo, verdade. sim. Mas Sarajevo, ali a sim. gente parava, às vezes, em posto, assim. Não. Que foi realmente... mas na Polônia também. Quando eu tive em 2023 também. Ter posto no interior da Polônia apontar e a gente falar algumas palavrinhas em polonês só, né? Sem contar que eles estão achando que tu é Jeden polonesa, né? Então, daí complicava tudo. É difícil eles entenderem que uma pessoa pode ser de outro país que não seja da Europa. Também tem isso, é verdade. Eles não entendem, eu tenho certeza que a Luciana, eles acham que ela é polonesa, que ela é tcheca, que ela é russa, que ela é lituana, menos brasileira. Como assim brasileiro? Meu Deus, eu gostaria de te dar um livro. Da próxima vez eu te trago um livro. E eu andava num grupo de poloneses, não são todos descendentes de poloneses, não. Mas vamos dizer metade. Tem feições mais eslavas. Apesar de que eu sou alemã, eu sou diferente deles ali. Vejo que eles têm o queixo um pouco diferente, assim. Mas, enfim, passa a gente que repara, né? Mas aí também, para eles entenderem, assim, tentavam falar polonês. E assim, como é que um grupo polonês não fala polonês? A gente fala um pouquinho, mas assim, eu fiz um pouquinho de aula. Tem uma colega que faz, tem alguns que faz, mas assim, é uma língua muito difícil. Tu te defende, então, um pouquinho. Meus filhos falavam, mãe, por que você pergunta uma coisa? Eu chegava perguntando quanto custa, o que é isso em polonês. Aí quando a pessoa respondia, eu falava, por favor, devagar, né? Então... Uma hora? A gente ainda tem mais 10 minutos. Vamos continuar da Polônia, então. Pirog, Gulash, e aí Poznan, Gdynia, Gdansk, Sopot, Varsóvia, Cracóvia. Uau! É maravilhosa a Polônia, Conhece né? tudo isso? A gente conhece bastante. Toquei muito na Polônia. Zakopane, poxa. Uau. Zakopane é quase Eslováquia, na divisa com a Eslováquia. Mas é maravilhoso. Faz fronteira no alto ali das montanhas. Faça uma explanação da Polônia sobre os seus olhos, por favor, Ana. Eu fui 3 vezes pra lá. Uma vez quando eu era adolescente. Outra vez eu fui fazer uma série de reportagens que a gente conseguiu uma parceria com o consulado polonês, com o governo polonês, para mostrar as marcas da Polônia na colonização do Paraná, porque a maior colônia fica no Paraná. Calcula-se que 1.300.000 pessoas do nosso estado têm ascendência polonesa. Nossa. Em Curitiba são 200.000. É quase a população de Cracóvia ou... É bastante gente. Ou Wrocław. Né? Eu estive lá também para conseguir falar Wrocław. Melhor falar Wrocław. Mas com eles é Wrocław. Se chamar Breslávia, daí eles ficam... porque é da Alemanha, enfim. Tem vários países, várias cidades ali que tiveram, né, que foram de um país, de outro, que são bem interessantes na Silésia. Então, daí eu fui essa vez em 2018, para fazer essas reportagens. E a gente teve, inclusive, numa cidade da Silésia, de onde vieram a Stare Chokovic, não consigo mais falar, Stare... alguma coisa assim, Tsokowitz, não me lembro. De onde vieram os primeiros imigrantes poloneses para o Brasil, vieram para o Paraná. Então, pararam primeiro no Rio de Janeiro, enfim, uma história da gente teve lá nessa cidade, que é uma cidade irmã agora de Curitiba. E fizemos praticamente a Polônia inteira, porque eu fiz de Zakopane, que é a fronteira com a Eslováquia, no sul, até, enfim, toda a região de Cracóvia, a Silésia, que é na divisa com a Alemanha. Katowice, né? Fomos a Wadowice, que é a cidade do Papa, onde nasceu João Paulo II, que tem uma ligação muito forte com Curitiba. Aí fomos lá conhecer o museu dele, depois em Cracóvia o santuário, e aí subindo, para quem tá visualizando assim, fomos a Poznań, que é uma cidade muito bonita, na velha Polônia, Wielkopolska, que é uma cidade irmã de São José dos Pinhais, então eles têm parcerias comerciais, aí fomos mostrar isso. Aí Varsóvia, claro, para mostrar também a capital. E fomos até Gdansk, Sopot e Gdynia, que são as 3 cidades. Eles têm até um nome em polonês que chama-se 3 cidades. Mas são as 3 irmãzinhas ali. Isso, as 3 irmãs têm um nome sim em polonês. Uma diferente da outra, né? Isso. Tem nada a ver uma com a outra, né? Nada a ver. Mas tem o porto, né, grande em Gdynia, Sopot a praia. E Gdansk, que é uma cidade maravilhosa, né, do âmbar, enfim. Mostramos tudo isso nessa série de reportagens. Globo Repórter, né?
Foi uma série aqui, na verdade. Não virou Globo Repórter? Não virou. Até ofereci, mas aí uma pessoa já tinha oferecido antes, enfim. E não fizeram nenhum Globo Repórter sobre a Polônia. Eu achava que era um Globo Repórter, não virou. Fizemos Meu Paraná, mas aí sempre colocando os aspectos da Polônia ligados ao Paraná. Inclusive estivemos em Auschwitz. E daí mostramos aqui pessoas que vivem em Curitiba e que tiveram antepassados que passaram pelo campo de concentração de Auschwitz. Então, a lembrança, fizemos um programa sobre isso. Estivemos lá no galpão, inclusive, que não é aberto normalmente, que é só para TV e estudo. Foi uma coisa muito interessante. Então, essa foi em 2018. E agora, em 2023, eu fui pela terceira vez para Rzeszów, que é uma cidade já perto da Ucrânia, que é bem no leste, que é onde acontece o maior festival de danças polonesas do mundo, a cada 3 anos. Aí a gente participou do festival e fomos o único grupo brasileiro em 2023 aí pra lá. Que legal. E eles são muito receptivos, né? O polonês, ele encaixa bem com o brasileiro, né? Nossa, e quando falávamos que éramos brasileiros, então éramos únicos brasileiros, éramos... porque o Brasil tem a segunda maior colônia polonesa fora da Polônia. E a primeira... Estados Unidos. States. Então tinha muito grupo americano. Daí a gente chamava atenção lá. Que nos Estados Unidos é ofuscado por italianos. E pessoas, até brasileiros mesmo, né? É verdade. E tem muitos na Austrália também, poloneses. Nossa, muito interessante. A Polônia é um país incrível. Nossa, incrível. E tu pegou 2 fases. Tu foi como adolescente. Eu fui e conheci Gdansk pela primeira vez, na época ainda do Solidarność. Né, o Solidariedade do Lech Walesa. Eu soube que, pelo menos as estradas, né, avançaram e tiveram demais, né? Depois da Eurocopa, né? Polônia e Ucrânia. País. É outro país, né? Parece que era de Poznan até Gdansk, parece que eram 12 horas e hoje são 4. É outro país. Muito com a ajuda da Alemanha também. Né? Que é quem agora também, pelas placas que vimos, patrocina a expansão da Bósnia, né? Exato. Porque não adianta você ter uma economia forte e você ter riqueza se você não compartilha também, se você cerca teus vizinhos, né? Mas aí a gente já vai entrar num assunto... A gente faz quando a gente tiver a versão, o capítulo 2 desse podcast. Bom, gente, infelizmente a gente tem que terminar. Foi um prazer conversar contigo, Ana. Obrigado por ter atendido o nosso pedido tão prontamente, com tanta gentileza, e foi um prazer, né, ouvir tantas histórias boas, e com certeza a gente vai fazer o número 2. Obrigada pelo convite. Obrigado. Espero que as pessoas tenham gostado da nossa conversa. Você tem que gostar, se não gostar, sociais, né? Tem que gostar, né? Obrigado. Ana Zimmermann aqui no podcast Deu Jazz. A gente fala para a Guitarríssima Escola de Música, a principal escola de música de Porto Alegre, com mais de 500 alunos, e também para o Paradouro Campeche, a principal pousada na ilha, no sul da ilha de Florianópolis, tá bom? A gente volta com o nosso próximo convidado em alguns dias. Tchau, tchau.